Olá pessoal, bom, eu preparei esse material em slide para a gente debater o primeiro momento aí da teoria, né, que vai agora da última semana de maio até a última semana de junho, não é isso? Porque no início de julho nós já vamos estar fazendo a segunda prova, e essa segunda prova é justamente referente a esses conteúdos que nós iremos debater, né, nesse período. Vocês receberam o roteiro em casa, não foi isso? Esse roteiro, se vocês observarem, nós temos aí uma descrição, datas, páginas, conteúdos, atividades, entrega e a correção. Então é importante a gente estar sempre obedecendo essas datas para que não acumule, né, nem a parte teórica nem a parte prática, tá bom? Então, eu peço que vocês tire sempre um momento para estar estudando o conteúdo, né, praticando com as atividades e tirando suas dúvidas. Se alguém precisar, né, eu estou à disposição para estar esclarecendo algo que tenham dúvida, tá bom? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre os impactos da Revolução Industrial, que vai aí da página 34 a 37, não é isso? Do livro novo. É um assunto que complementa o que a gente já viu presencialmente na sala, tá bom? Então, assim, para finalizar essa inglesa, né, à medida em que foi praticada por outras nações. Essas nações, né, é importante a gente ressaltar que elas tiveram alguns impactos, principalmente os impactos sociais, não é isso? Então, o êxodo rural é um desses impactos, né, foi um dos fatores que proporcionaram a Revolução Industrial. Ele é um fator que até muito tempo ele era considerado positivo para que a Revolução Industrial acontecesse, não é isso? Para que houvesse a Revolução do Trabalho. As pessoas tinham que sair, né, do campo e vir para a cidade em busca de sonhos, oportunidades, por exemplo, melhorar suas condições de vida. Dizia isso e milhares de camponeses vendiam suas terrinhas. Não tinha mais a opção, né? Iam para as cidades, chegavam na cidade, a cidade ficava inchada, ou seja, havia um inchaço populacional. As cidades, isso na época da Revolução Industrial, que foi quando? No século XVIII, né? Na Inglaterra. Mas aí, né? A cidade, ela vai precisar de quê? De mão de obra. E esse é o interesse do patrão, ter a mão de obra disponível. E isso vai ter alguns impactos, né? Por conta disso. Um dos fatores que a gente pode citar, que também foi positivo e que também contribuiu para que houvesse a Revolução Industrial, foi a indústria, trazendo trabalho para as pessoas, produzindo esses trabalhos em longa escala, os produtos que a gente necessitava. Outro fator positivo, que também a gente pode citar e vocês podem estar observando aqui no slide, são as ideias liberais, não é? Afinal de contas, o que se tinha antes da Revolução Gloriosa era o absolutismo, né? A gente viu isso em sala de aula. E o que fala sobre o absolutismo? Que o rei é quem decide nas ideias liberais, não é? Não a monarquia constitucional, onde o rei ele reina, mas não governa. Isso era visto como bom, porque as ideias liberais, elas criavam zona de livre comércio, não é? Deixava a economia livre, enquanto mais a economia próspera, mais emprego disponível. E é assim que o sistema funciona. É o nome desse sistema, e o nome desse sistema, como a gente pode observar aí, é chamado de liberalismo econômico. O famoso liberalismo econômico, né, de Adam Smith. E ele pregava o que, esse liberalismo econômico? Pregava as ideias livres, onde o governo ele não deve se meter na economia, mas isso vai produzir alguns impactos, né? O primeiro dos impactos, aqui ó, nesse outro slide a gente pode perceber a foto, né, do criador do liberalismo econômico, Adam Smith, né? Esse velhinho aí que gostava de usar seus cabelos, não é isso?
dessa forma aí, desse formato aí de penteado. Então, nesse outro slide aqui a gente vai perceber, né, alguns impactos, né, que era produzido a partir, né, dessa pregação. Qualquer investidor era livre, né, para extrair os recursos naturais que ele precisava para produzir. Como a gente pode ver aí, né, eles não pensavam no meio ambiente, não é isso? Eles não pensavam, né, no desenvolvimento sustentável. A exploração era livre, o Estado ele não regulava, não proibia, ficando livre para cobrar o preço que quisesse no produto dele, não é? Como eu coloquei, ó, cobra tanto que quisesse pelo produto e paga quanto que quisesse pelo serviço. É o que determina o preço das coisas. E aí, isso a gente pode chamar de lei da oferta e da procura, né? Que é um tema muito comum na história, na geografia. Como é que funciona? Vocês poderiam estar me perguntando. Como funciona a lei da oferta e da procura? É o seguinte, quanto menos produto estiver no mercado, por exemplo, citar um exemplo, tá faltando arroz, não tem lugar nenhum, né? Não tem nenhum comércio arroz. Aquele comerciante, com certeza ele vai cobrar, né? O comerciante que tem, com certeza ele vai cobrar do jeito que ele quiser, né? Já que não tem, né, a fiscalização do Estado, do governo. Então, quanto maior a procura, a oferta vai ser pior. Ele poderia cobrar o preço que ele quisesse, porque não tem fiscalização, certo? E aí, o êxodo rural que a gente falou lá no início, que é um fator por muito tempo positivo, a gente pode ver que ele vai ocasionar, né, o crescimento desordenado da cidade. Como? As pessoas, elas vão produzir, né? Elas vai faltar, vai inchar essa cidade. Então, consequentemente, vai ter a falta de moradia, do sistema de saúde, do saneamento básico, que vai ser precário, porque o Estado ele não estava preparado para receber essa quantidade de pessoas. Então, esses impactos são importantes para ser analisados e foram trazidos, né, somente pela vontade de lucrar, pensando só no lucro. Além disso, há péssimas condições de segurança, não é? De trabalho. As mulheres trabalhavam na época da Revolução Industrial, até mesmo as crianças. Como que as crianças trabalhavam? Era dentro das máquinas, por exemplo. Se caísse, né, na fábrica de tecido, se caísse, por exemplo, uma linha, né, e não dava para caber um adulto para pegar, dificultava, então era a criança que ia pegar, né? As crianças elas ajudavam na renda para a família sobreviver. Por quê? Porque os salários eles eram misérios, né? A gente pode estar observando aí. Os salários eram misérios, né? Havia uma mão de obra bastante, né, explorada. Eles trabalhavam em média 16 horas por dia, 24 horas, né? Lembrando que o dia ele tem 24 horas. Então, mais da metade do dia eles passavam trabalhando. Por quê? Porque não tinha leis que definissem o trabalho. Não tinha leis trabalhistas que protegiam o trabalhador. Por quê? Quem decidia as leis eram os governos. E os governos não se metiam na economia. Era totalmente diferente de agora, né? Se a gente for comparar, né, a época da Revolução Industrial com a época atual. Eles deixavam a economia caminhar livremente. Isso era o governo do liberalismo econômico, né? É importante a gente sempre reforçar isso. Um outro fator importante, como a gente pode ver aqui nesse slide, é a divisão de classes, né? A divisão do trabalhador, que diminuiu o conhecimento do trabalhador. Por exemplo, né? Nós temos aí um trabalhador, né? Como a gente pode ver nesse próprio slide, o Charles Chaplin, que é do filme aí Tempos Modernos. Alguém de vocês já pode ter assistido. Se não, eu sugiro que vocês assistam, né? Porque é um filme que vai justamente retratar, né, um operário inglês na época da Revolução Industrial.
E o único trabalho dele era fazer o quê? Como a gente pode ver aí, apertar os parafusos, né? Imagine vocês passarem 16 horas apertando, né, apenas parafuso. O trabalho ele é dividido, né? Mas o outro trabalhador ele fica com outras funções. Por exemplo, ao lado aí dele você pode ver um rapaz, né, um homem com um martelo. Então esse outro trabalhador ele tinha a função de estar batendo esse martelo. Era um trabalho que era dividido. Um apertava e o outro batia, né, com o martelo. Mas aí dá pra gente imaginar. Só vai aprender uma coisa, né? Então, se a gente pensar, se for demitido, não vai saber fazer outra coisa, né, esse trabalhador, porque não tem capacitações diferentes, não tem funções, né? É fácil encontrar alguém que saiba, por exemplo, apertar parafuso. Assim, né, o valor que era pago era o preço que o patrão queria. Então, isso aí se chama alienação, né? Era preso, né? O trabalhador fica preso ao salário. Por exemplo, o salário é determinado, é R$ 200. Ah, mas eu não quero trabalhar por esse valor. Tudo bem, o dono ia dizer, tudo bem, vai ter outra pessoa que vai querer. A cidade está cheia de pessoas. Por que que eles pensavam assim? Por conta do inchaço populacional que foi frequente na época aí da Revolução Industrial. Então, gente, essa é uma situação, né, que pesou muito na classe dos mais pobres na Inglaterra, né, após a Revolução Industrial. Outro impacto, talvez não tão negativo, como a gente pode observar aqui, é a revolução tecnológica, que trata dos novos instrumentos, máquinas e, consequentemente, novos produtos, novas formas de produzir, e com isso a revolução da produção não se acaba, só aumenta, né? Então, o que a gente pode concluir é que na época da Revolução Industrial, colocou, né, a população, o aumento da população. E aí nesse outro slide a gente pode perceber que tem a prática, a atividade que a gente tem que fazer e tá entregando até o dia 4, né? Vocês vão mandar aqui pro meu WhatsApp até o dia 4 e no dia 5, que é a sexta-feira, pela manhã, a gente vai estar corrigindo essa atividade. Então é importante que vocês façam, porque não adianta corrigir o que não está feito, não é isso? Além que vale também pontos, né, na avaliação qualitativa. Então, vocês vão fazer aí as questões da página 38 e 39. A da 38 é a 1 e a 2, da 39 é a 1 e a 4. Então, eu desejo bons estudos aí a todos e uma boa produção. Até, né, o próximo contato. Tchau e fiquem com Deus.